Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast ao vivo. Você pode acompanhar agora nesse exato momento no YouTube, também no Twitter e também aqui no Spreaker, é ao vivo. Meu pacote gratuito tá acabando, hein? Daqui a pouco eu vou receber a cartinha que tem que pagar aqui o plano, Pro, enfim. Aí eu continuo sempre como eu estou, no Anchor mesmo, tá ok? E gostaria de responder a pergunta do internauta aí, você que acompanha nosso trabalho. Ela entrou agora, a Jess. Ela faz uma pergunta a um vídeo nosso que fizemos agora recentemente. E vamos responder a pergunta da Jess, que possa ser a sua dúvida também. Meu amigo, minha amiga que acompanha nosso trabalho. Um beijão para minha amada Elisângela. Um beijão para o meu amado filho Emmanuel. Papai te ama de montão. E hoje é dia 28 de junho de 2020. No meu relógio são exatamente 20 horas e 44 minutos em ponto. A pergunta é a seguinte: professor, no caso do estado de São Paulo, se o professor se inscrever no segundo ano de faculdade para eventual categoria V, esse contrato já fica válido? Veja, Décio, antes de continuar lendo a sua pergunta, já vou responder nessa aqui, ó. Por que eu já vou responder nessa aqui? Porque no estado de São Paulo, o professor categoria V é um professor que como vamos dizer assim, docentes contratados como eventuais sem aulas atribuídas. Então, essa categoria V aí são docentes contratados como eventuais sem aulas atribuídas, né? Após a lei 10.93 de 2009. A categoria OFA, continuando a sua pergunta lá, então o que acontece? Dentro da educação, nós aqui no estado de São Paulo, pelo menos, quer ver, nós temos aqui a categoria A. São os professores efetivos, titulares de cargos, contratados por meio de concurso público, beleza? Essa é a categoria A. Categoria P. São estáveis pela Constituição, ou seja, esse pessoal aqui, ele ficou estável, né? Virou funcionário público por causa da Constituição, porque na Constituição garante que qualquer prestação de serviço se configura como serviço público ou bem público, o prestador de serviço automaticamente, após prestar 5 anos de serviço ininterrupto, adquire estabilidade. Então ele fica estável pela Constituição. Depois, nós tivemos outras leis, né? Por exemplo, a categoria OFA, a categoria F. Docentes estáveis são professores que tinham aulas atribuídas em 2/6 de 2007. Então, em 2007, esses docentes ganharam estabilidade também por causa dessa legislação. Depois nós temos a categoria S, docentes com vínculos após 2007. Categoria L, docente com aulas após 2007 e antes de 2009. E a categoria O da OFA, docente candidato à admissão após publicação, né? Ou seja, nessa categoria você vai ter que fazer um teste. E acabando o contrato, tem que fazer o teste de novo. Continuando a sua pergunta lá, essa categoria V, ele não tem um contrato, né? Não se faz um contrato, né? Então, faz um contrato só formal, mas sem vínculo empregatício, tá entendendo? Então, não é contado. E no ano seguinte, se eu me inscrever para a categoria O, pois quando eu estiver no terceiro ano já posso ser categoria O. E o professor contratado só pode ser contratado por no máximo 3 anos seguidos. A dúvida é, esses 3 anos é contado por categorias diferentes, contratos diferentes? Veja, tem categorias de professores, como você mencionou aqui, que não tem vínculo empregatício, não tem contrato. Ele dá aula, mas não assina. Ele vai receber tudo certinho, mas não tem vínculo. Quando ele chega aqui para as atribuições, tem aquelas categorias. Então, quando você chega na O, você vai fazer um teste, uma seleção, né? Aí você vai ter um contrato.
mesmo que você não tenha aulas, seu contrato não é rompido. E esse contrato é contado a partir do momento que você faz o contrato. Você fez o primeiro contrato, não importa a sua categoria. Fez o contrato, já está valendo esse tempo. Está compreendendo? Só que eles não deixam chegar a 3 anos. Eles não deixam chegar a passar de chegar a 5 anos, aliás. Eles não deixam chegar a 5 anos. Eles quebram o contrato antes. Esse pessoal, nessa parte aqui, eles são cirúrgicos, né? Infelizmente, né? Depois ela continua. Quando eu estiver no 3º ano, já posso ser categoria O, certo? E o professor contratado só pode ser contratado por no máximo 3 anos seguidos. A dúvida é, esses 3 anos é contado por categorias diferentes? Como explicamos, qualquer categoria que tenha contrato está contando o tempo. Se juntar 5 anos, você fica estável. Porque você, independentemente do vínculo, você está prestando, por exemplo, eu sou faxineiro aí, numa empresa pública, estou prestando serviço público, tá ok? Eu fico 5 meses, 1 ano ali naquele serviço ali, prestando serviço para um determinado departamento. A empresa muda de nome, ou me muda de categoria. Mas eu estou prestando serviço para quem? Para a mesma instituição. Não mudou a instituição. Está compreendendo a questão? Esse é o ponto. Então a lei vai estar sempre do lado da pessoa. Então se você comprovar que você conseguiu ficar 5 anos ininterruptos naquela função, já está valendo. Agora se você quebrou o contrato, ficou um tempo já em casa, não foi ininterrupto, aí não vale mais. Está compreendendo? E esse pessoal não deixa chegar nesse nível. Esse pessoal é fogo nessas partes aí. Infelizmente, Jess, aqui no nosso estado de São Paulo, não sei como está em outros locais aí do Brasil, aqui está uma vergonha, falar a verdade para você, isso que estão fazendo com o professor é uma vergonha, né? Esse pessoal esculhamba a educação, é um monte de supervisor de ensino, é um monte de diretores, é um monte de inspetor de ensino, delegado de ensino, e um monte de pessoas que ficam ali sugando a educação, né? Eles têm os melhores salários, as maiores comissões, né? E lá para baixo não chega. Então, por exemplo, há professores agora aqui no nosso estado, né? Você está estudando, está querendo dar aula, tá certo, é isso mesmo. E vai se preparando para o concurso público também, Jess, né? Porque nas categorias está muito difícil. Eles não depois de 2007 para cá, tá uma bagunça, hein? Tá uma bagunça, tanto é que o ano passado, por exemplo, o ano retrasado, aliás, né? Eu podia dar aula de qualquer disciplina, mas agora até isso não pode mais. Tá compreendendo? Eu como pedagogo poderia dar aula de qualquer disciplina, de qualquer série. Agora, aqui em Americana, no estado de São Paulo inteiro, porque é estadual, não pode mais. Então, esse pessoal não sei o que eles estão fazendo, né? Mas eles não estão beneficiando os professores temporários, né? A condição é precária mesmo, infelizmente é precária demais, é muito triste ver isso acontecendo. E o povo brasileiro, a maior parte desse pessoal não sabe disso, nós temos que denunciar, tá compreendendo? Tem que denunciar, porque tem que ser exposto esse pessoal, né? Porque o que acontece na educação, enquanto você é professor na sala de aula, tudo bem, mas você adquiriu estabilidade, você passou no concurso público, você não está nem para mais ninguém. Tem uns professores que são assim, tem uns que lutam pela gente, né? Mas você conseguiu a estabilidade, passou no concurso público, aí você vai cuidar do seu, tá compreendendo? E um outro ponto também, a pessoa consegue um cargo de chefia, um cargo de supervisor de ensino, delegado de ensino, aí acabou, então, né? Ele vai ficar acomodado ali e vai esquecer, mas então isso acontece. É uma vergonha uma pessoa que tem a nível superior ganhar esse salário que eles estão apresentando aí e ficar com essa picuinha de normas e regulações para não contratar o professor e para não deixar ele ter estabilidade garantidas pela Constituição Federal. Então eles fazem um arcabouço jurídico para você não conseguir ser efetivado. É isso que eles fazem. Não fazem concurso público, vão pagando uma miséria para o professor e vão empurrando com a barriga. E a população nem sabe disso direito.
A população, eles sabem o seguinte, ó, meu filho teve aula hoje, mas teve do quê? Ninguém sabe, mas teve. Na cabeça do povão é o seguinte, meu filho teve aula hoje, mas como foi essa aula? O professor demorou 15 minutos para chegar na aula, chegou suado pra caramba, fez a chamada, depois da chamada falou alguma coisinha e acabou a aula. Tá constando como aula, mas então o ensino e a educação, esse pessoal que está na administração pública, não estão preocupados com a educação do seu filho, da sua filha, e não estão preocupados com as pessoas que estão fazendo curso de licenciatura. Você que faz curso de licenciatura, eu sempre deixo muito claro nos nossos vídeos, né? Se prepare para concurso público, senão sua vida vai ser sofrida. Vá estudando, se preparando para concurso público, você consegue. Tem pessoa que dentro da prisão, da cadeia, estuda, passa no Enem. Então, você, se tiver força ali, você vai conseguir também, né? Então, por quê? A gente sabe que é sofrido. Como que você vai manter uma família sendo professor, tendo que dar, por exemplo, quem mora aqui americano, você está no Matiense, deu uma aula de filosofia no Matiense, mas você tem que dar a terceira aula de manhã num colégio que fica no Zanaga. Como é que faz um negócio desse? Quem está começando? E o aluno não sabe nada disso. Ele sabe que o professor chegou lá, mas como chegou ninguém sabe. Então as pessoas gostam de criticar, mas não sabem a realidade. Então cabe a você, professor, professora que está passando por isso, denunciar isso, fazer vídeo e mostrar a sua vida dia a dia, pô, para a população ficar sabendo a situação dos professores temporários. Mas por que eles fazem isso? Você paga R$12 por uma aula de um professor. Quanto custa para o Estado um professor contratado mesmo por concurso público? Custa um valor. Certo? Para o Estado, para esses administradores, é melhor que tenha você ganhando R$12 só, pô. Tá compreendendo a questão? Então, só que você consta no MEC, no programa de quando vai distribuir o dinheiro para as escolas, né? Públicas e municipais também, tem essa coisa, essa questão, né? Você consta como professor. Tá ok? E você vai receber a verba, a escola recebe essa verba. Só que não vai chegar em você. Tá compreendendo a questão? Então tem tudo isso na educação que é uma coisa preocupante, é muita politicagem, meus amigos, vocês não têm ideia do que acontece na POESP, do que acontece no Ministério da Educação, nas secretarias de educação, nas diretorias de ensino, meu Deus, vocês não têm ideia do que acontece ali, meus amigos. A maioria ali, infelizmente, não está preocupado com a educação, salvo algumas exceções aqui e acolá. O único que está preocupado com a educação é o professor. E olha lá, né? Porque tem professores que dão uma boa aula ganhando uma miséria. Aí você faz tudo isso, se esforça para chegar lá, você tá lá, você tem que pôr o dinheiro do seu bolso, que você não tem vale transporte, não tem nada. Você vê aqui, vou te mandar aqui um link depois, abaixo da sua pergunta, Jess. Eu vou deixar essa podcast em vídeo e vou deixar o manual da POESP para você e o manual da categoria de professores, tá? Para você ler com cuidado aí, para você se preparar bem aí, porque não é fácil realmente. Obrigado pela sua pergunta, pela sua dúvida. Bons estudos, estou torcendo por você e eu tenho certeza que você vai ser uma grande pedagoga e professora. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.